Existe um tipo de vazio que não faz barulho. Não é tristeza, nem solidão. É algo diferente. É quando você percebe que passou o dia inteiro sem receber uma única mensagem. E o pior, sem ninguém sequer notar. Você abre o celular por costume, não por esperança, e fica ali, rolando a tela, fingindo que está ocupado, só para disfarçar o silêncio. Mas no fundo, você sente que se afastou de todo mundo, mesmo sem querer. Sente que de alguma forma, todo mundo continuou a vida, menos você. E o mais estranho é que você nem sabe quando isso começou. Foi depois de uma decepção? De um afastamento que parecia temporário? Ou talvez depois de você começar a se sentir deslocado em conversas, como se estivesse sempre fora do ritmo? A verdade é que muita gente vive exatamente isso. Pessoas que não escolheram ficar sozinhas, só acabaram ficando. E por trás disso, não existe apenas falta de amigos. Existe um mecanismo psicológico profundo que vai moldando o jeito como você pensa, reage e até como se conecta com os outros. Com o tempo, o cérebro começa a se adaptar ao silêncio. Você aprende a não esperar mensagens, a não se decepcionar quando alguém cancela de última hora. E sem perceber, começa a construir uma espécie de armadura emocional que te protege, mas também te isola. É como se o seu corpo dissesse: "Para que tentar de novo, se da última vez doeu?" E então você se convence de que gosta de ficar sozinho, mas no fundo, sente falta de alguém que realmente entenda você. E o mais curioso é que a ciência explica isso com detalhes. Pesquisas mostram que o isolamento social altera literalmente o funcionamento do cérebro. Reduz a atividade nas áreas ligadas à empatia e à leitura de expressões faciais. Em outras palavras, quanto mais tempo você passa sozinho, mais difícil fica se conectar de novo. Mas calma, isso não é um destino. Porque o mesmo cérebro que aprende a se isolar também pode reaprender a se conectar. Só que para isso, primeiro é preciso entender por que você se afastou e o que, dentro de você, começou a fechar as portas que antes estavam abertas. Talvez tudo tenha começado com algo pequeno. Um grupo de colegas que marcou de sair e você ficou de fora. Uma amizade que parecia verdadeira, até que uma piada nas suas costas mostrou o contrário. Ou talvez tenha sido aquele momento em que você percebeu que só te procuravam quando precisavam de alguma coisa. Essas pequenas decepções, que parecem passageiras, deixam marcas silenciosas. Cada uma ensina algo diferente e perigoso. Você aprende que se abrir é arriscado, que confiar machuca, e que às vezes é mais fácil não esperar nada de ninguém. Sem perceber, você começa a se proteger. Evita conversas profundas, evita criar expectativa. E com o tempo, começa a acreditar que ficar sozinho é mais seguro. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta se proteger, mais distante do mundo você fica. E a mente humana é traiçoeira quando se trata de solidão. Porque ao mesmo tempo em que ela tenta te manter seguro, ela também te convence de que você não pertence a lugar nenhum. Com o tempo, isso muda o jeito que você enxerga as pessoas. Um simples "oi" sumido parece ironia. Uma mensagem sem resposta vira rejeição. E quando alguém cancela um plano, você não pensa, aconteceu algo. Mas, claro, eu não sou prioridade. Esse é o efeito da hiperinterpretação social, um mecanismo que o cérebro cria para tentar prever rejeição antes que ela aconteça. O problema é que, na tentativa de evitar a dor, ele começa a enxergar perigo em todo lugar. E aí surge um ciclo cruel. Quanto mais você espera ser rejeitado, mais frio você parece. E quanto mais frio você parece, mais difícil é alguém se aproximar. É como se o seu medo da solidão, sem querer, te tornasse o próprio criador dela. Mas há outro lado que pouca gente percebe. As pessoas que passam muito tempo sozinhas desenvolvem uma sensibilidade social fora do comum. Elas observam mais, percebem o tom de voz de quem está mentindo, o sorriso forçado, a energia estranha num grupo. Elas veem o que ninguém mais nota, porque já ficaram um tempo demais do lado de fora, observando de longe.
E é justamente por enxergarem o que está por trás da máscara que se tornam mais seletivas. Não aceitam qualquer amizade superficial. Querem algo verdadeiro, intenso, recíproco. O problema é que esse tipo de conexão leva tempo. E enquanto esperam por algo genuíno, acabam parecendo distantes demais para qualquer relação começar. Sozinhas, essas pessoas constroem mundos internos complexos. Conversam com elas mesmas, revivem lembranças, imaginam diálogos, ensaiam o que diriam se tivessem alguém ouvindo. Elas criam versões alternativas das conversas que nunca tiveram. E esse mundo interior se torna refúgio, mas também prisão. Ali dentro, não há julgamento, mas também não há ninguém para lembrar que talvez as coisas não sejam tão ruins assim. Sem esse contraponto humano, a mente começa a distorcer tudo. Pequenos erros parecem fracassos enormes. Elogios sinceros parecem apenas educação. Sem amigos, você perde o espelho emocional que te mostra suas qualidades. E aos poucos, começa a acreditar que não tem tanto valor assim. A solidão prolongada também muda o relacionamento com o tempo. Os dias parecem iguais. As semanas passam e nada marcante acontece. A vida vai ficando sem marcos, porque quase tudo que lembramos está ligado a pessoas. Sem isso, o tempo perde textura. Você tenta preencher o vazio com séries, música, trabalho, qualquer coisa, mas nada parece te satisfazer completamente, porque no fundo, o ser humano não foi feito para viver só. A solidão prolongada altera até o cérebro, muda a forma como lidamos com empatia, com prazer, com motivação. E ainda assim, o medo de tentar se reconectar é tão grande que preferimos continuar dentro da bolha. E então vem a parte mais cruel. Quanto mais tempo você passa sozinho, mais estranho parece tentar se enturmar. Conversas casuais soam forçadas. Você pensa demais antes de responder. Se questiona se foi simpático o suficiente. Se riram porque acharam engraçado ou por pena. O que antes era natural, agora parece ensaiado. E você sente como se tivesse esquecido as regras invisíveis das interações humanas. Como se todo mundo tivesse continuado um jogo e você tivesse parado no tempo. Mas aqui está o ponto que ninguém te diz. Você não desaprendeu a se conectar. Você apenas ficou sem prática. E tudo que é humano pode ser relembrado. A sociedade, no entanto, não facilita. A gente vive num mundo que celebra o carisma, os grupos, as turmas, e raramente fala sobre quem não tem ninguém. Parece que estar sozinho é um defeito. E por isso, muita gente começa a fingir. Inventa histórias, evita convites, esconde o fato de que está sempre só. O esforço para parecer normal cansa e afasta ainda mais qualquer chance de criar laços genuínos. E para piorar, as redes sociais amplificam o sentimento. Você abre o Instagram e vê todo mundo sorrindo, abraçado, viajando, enquanto você sente que está apenas assistindo a vida acontecer. A comparação é inevitável e dolorosa, mas o que quase ninguém fala é que a maioria dessas pessoas também se sente sozinha. Elas só aprenderam a esconder melhor. Com o tempo, as pessoas que vivem isoladas desenvolvem um tipo curioso de esperança silenciosa. Elas não falam sobre isso, mas esperam, mesmo que lá no fundo, encontrar alguém que entenda, alguém com quem o silêncio não incomode, alguém com quem possam ser sinceras sem medo de parecer intensas demais. Só que enquanto esse alguém não chega, elas seguem, vivendo, observando, aprendendo. E se existe um consolo nisso tudo, é que quem passou muito tempo sozinho aprendeu a enxergar o mundo com uma profundidade que poucos têm. Essas pessoas entendem o valor de uma conversa de verdade, de um abraço sem motivo, de alguém que realmente escuta. E quando elas finalmente encontram conexão, não tomam isso como algo garantido. Elas valorizam, porque quem já viveu o peso do silêncio sabe exatamente o valor de ser ouvido. A primeira coisa que ninguém te conta é que voltar a se conectar com as pessoas não começa com os outros.
começa com você. Antes de procurar novos amigos, você precisa reaprender a ser o seu próprio. E isso significa parar de se tratar como um projeto inacabado. Porque enquanto você acreditar que precisa se arrumar por dentro para merecer companhia, vai continuar se isolando. A solidão não acaba quando alguém entra na sua vida. Ela começa a ir embora quando você decide se ouvir. Comece simples. Não tente mudar o mundo. Mude o ritmo. Saia de casa sem fones de ouvido. Perceba as pessoas ao seu redor. O barista que te entrega o café, o segurança que te deseja bom dia, o vizinho que acena de longe. Essas pequenas interações são como músculos sociais. Quanto mais você usa, mais forte fica. E aos poucos, o medo começa a diminuir. Você percebe que não precisa ser interessante para merecer ser ouvido, que não precisa de frases perfeitas para se conectar. As pessoas se conectam com verdade, não com performance. O segundo passo é parar de tentar ser legal e começar a ser real. Porque a maioria das conexões superficiais nasce do medo de rejeição. A gente ri do que não acha engraçado, concorda com o que não acredita e finge estar bem para não parecer fraco. Mas isso só cria vínculos frágeis e vazios. Se você quer amizades que durem, mostre as suas rachaduras. Fale sobre o que te cansa, o que te confunde, o que te inspira. Ser vulnerável não é fraqueza, é a linguagem de quem quer ser compreendido de verdade. E o mais interessante é que quando você começa a se abrir, outras pessoas se sentem seguras para fazer o mesmo. É como acender uma luz num quarto escuro. De repente, todo mundo percebe que também tinha medo de estar sozinho. O terceiro passo é não esperar reciprocidade imediata. Nem todo mundo vai te entender de cara. Alguns vão se afastar e tudo bem. A conexão humana não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Você não precisa de 100 amigos para se sentir completo. Às vezes basta uma pessoa que realmente te veja. E para encontrá-la, você vai precisar se permitir errar. Vai ter conversas que morrem no meio, silêncios desconfortáveis, tentativas que não viram nada. Mas é assim que se reaprende a viver entre pessoas. O segredo é continuar tentando, mesmo quando parecer que nada está funcionando. Porque um dia alguém vai olhar para você e enxergar aquilo que ninguém mais percebeu, o esforço, e vai querer ficar. Outra coisa importante, não subestime o poder de ambientes certos. Não dá para encontrar conexões profundas em lugares rasos. Troque as festas barulhentas por encontros pequenos, grupos com propósito, atividades que realmente tenham a ver com você. Quando você se coloca nos lugares certos, encontra pessoas com o mesmo tipo de silêncio que o seu. E é ali que o primeiro fio de uma amizade verdadeira começa a se formar, sem precisar forçar nada. Você apenas se sente confortável, como se finalmente pudesse respirar sem precisar explicar quem é. Mas acima de tudo, lembre-se, não é sobre ter muitos amigos, é sobre voltar a sentir que você faz parte do mundo. A amizade é uma ponte, mas a estrada é você quem constrói, passo a passo, dentro de si. O dia em que você parar de se ver como a pessoa que ninguém quer por perto e começar a se ver como alguém que ainda está aprendendo a confiar, as portas começam a se abrir. Porque o isolamento muda o jeito que você vê o mundo, mas o recomeço muda o jeito que o mundo te vê. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu sinal. O sinal de que está pronto para dar o primeiro passo, por menor que ele pareça. Não é sobre sair hoje e fazer 10 novos amigos. É sobre enviar aquela mensagem que ficou guardada, responder aquele como vai de forma sincera, ou simplesmente se permitir estar presente num lugar novo. Às vezes, o que te separa da conexão que você tanto procura é só a coragem de tentar mais uma vez. E, no fim das contas, as pessoas que ficaram muito tempo sozinhas carregam algo raro, uma sensibilidade profunda, uma empatia natural,
uma capacidade de entender o que os outros sentem sem precisar de palavras. Isso não é um defeito, é uma força. E quando essa força encontra alguém que sabe enxergar, o que nasce dali não é apenas amizade, é cura. Sabe, talvez a solidão não seja o fim de nada. Talvez ela seja só o intervalo entre quem você foi e quem você está prestes a se tornar. Porque em algum momento, a vida vai te apresentar alguém que vai te olhar diferente. Alguém que não vai tentar te consertar, nem preencher seu silêncio com palavras. Vai apenas ficar ali, presente. E você vai perceber que, dessa vez, é diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você aprendeu a estar bem sozinho. E quando isso acontece, a solidão deixa de doer. Ela passa a ser um espaço de descanso, não de falta. E desse lugar, você começa a escolher melhor quem fica e quem não fica. Então, da próxima vez que o silêncio aparecer, não tente fugir dele. Escute. Ele pode estar te mostrando o caminho de volta para si mesmo. E quando você se reencontrar, de verdade, as pessoas certas vão te encontrar também. Pausa leve. Se esse vídeo te fez pensar, deixe um sim nos comentários para eu saber que ele te alcançou. E se quiser continuar essa jornada comigo, o próximo vídeo é exatamente sobre isso. Como aprender a criar conexões reais num mundo que parece cada vez mais superficial. Clica e vem comigo.